E agora vamos conversar com o Tiago Berrais, que acaba de chegar aqui no nosso estúdio. Oi, Tiago. Oi, Denise. Boa tarde a todos. O assunto, as eleições, mas com foco na educação. Os programas dos candidatos à presidência contemplam a ampliação do ensino integral e a melhoria na formação dos professores, mas ainda são vagos. Em um debate promovido hoje pelo Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, os coordenadores das campanhas evitaram falar sobre investimentos. A melhoria do salário dos docentes passa necessariamente pela recuperação econômica de estados e de municípios, além, claro, da vontade política. O coordenador da campanha de Ciro Gomes, do PDT, Nelson Marconi, defende a realocação de recursos em áudio e vídeo aqui no Jornal Jovem Pan. E a gente precisa rever essa questão orçamentária, né? Precisa abrir mais espaço para a despesa com educação, que é uma prioridade nossa, certo? Então, fazendo um ajuste, reduzindo a despesa com juros, abrindo espaço para uma despesa, para uma alocação maior de recursos com a educação. Eu esqueci de falar uma coisa aqui que é importante, que a gente quer revogar a PEC, a emenda constitucional dos gastos, né? Porque a gente entende que ali, da forma como ela está colocada, ela vai sufocar o gasto para a educação, então a gente tem que mudar o critério de controle dos gastos, não é com essa emenda constitucional. Então esse é o primeiro ponto, tá certo? Quer dizer, senão a gente não consegue ampliar a rede. Nelson Marconi acrescenta que a alfabetização precisa ser reforçada no país. Já a coordenadora de campanha de Geraldo Alckmin do PSDB, Ana Maria Diniz, ressalta que a política da primeira infância é indispensável. Porque está comprovado por pesquisa, né, que investir na primeira infância é a coisa que mais dá resultado para reduzir 40% dos meninos que depois vão para o tráfico, para a droga. Então, a gente acredita que realmente que a gente tem que ter uma política de primeira infância integrada, né, que vá focar, a nossa meta é atender 100% das crianças mais vulneráveis do Brasil na primeira infância. E isso não significa creche para todos, porque a forma como a gente enxerga a primeira infância, inclusive muito parecida com outros candidatos, né? Aqui eu sei, é essa questão integrada de tratar da criança do ponto de vista da saúde, da assistência social e da educação do 0 aos 3 anos. Ana Maria Diniz acrescenta que não é necessário implantar creches em todas as cidades, mas sim investir em profissionais da área. O representante do candidato Guilherme Boulos, do PSOL, Daniel Cara, defende um debate sério sobre os currículos no Brasil. O espaço do governo federal para que isso seja de fato desencadeado é em relação ao debate curricular. O ponto concreto do debate curricular é que tanto o processo de construção da base nacional comum curricular para a educação infantil e para o ensino fundamental, como também e principalmente para o ensino médio, foi problemático, ele vai precisar efetivamente ser revisto. Quem acompanha ali o debate vê que os professores rejeitam tanto a base do ensino médio como também rejeitam a base nacional comum da educação infantil e também do ensino fundamental. Para Daniel Cara, é preciso ouvir as demandas e as opiniões dos professores a respeito das mudanças. A coordenadora de campanha do PT, Selma Rocha, acha que a União tende a apoiar as políticas públicas de estados e municípios. É importante que isso se desloque para um espaço orgânico, dinâmico e que funcione continuamente para discutir as metas e como é que nós podemos ajudar e contribuir no país para que as desigualdades internas aos estados e as desigualdades regionais sejam minimizadas. O Fundeb hoje dá conta disso em parte, mas realmente o Fundeb precisa ser reestruturado para atender uma outra desigualdade que está no interior dos próprios estados. Durante o debate com os representantes da área educacional das campanhas, não faltaram perguntas sobre os incentivos à população negra, Denise. O coordenador da rede de Marina Silva, André Stabile, lamenta a pouca ação dos governantes nos últimos anos. Existe uma complexidade para que o Brasil possa resgatar essa dívida e este jogo também de exclusão eterna, né, que a gente tem passado. Então, algumas abordagens serão necessárias, né? A primeira que a gente tem falado no plano, inclusive nas diretrizes, é a de que as políticas públicas precisam ser pensadas de maneira sistêmica. A visão sistêmica e a abordagem sistêmica. Não é só dizer o que precisa ser feito,
mas é preciso responsabilizar quem vai implementar, é preciso dizer quanto custa, é preciso dar os prazos para que essas implementações aconteçam de fato na sala de aula e na sociedade. André Stabile cita que a origem pobre de Marina Silva só faz aumentar a preocupação da candidata com os negros no Brasil. Denise, só para ficar claro, o Centro de Estudos em Educação chamou para esse debate os partidos com mais de 1% nas pesquisas, mas nem todos aceitaram o convite. Por exemplo, nós não vimos aí representantes de Jair Bolsonaro e nem de Henrique Meirelles e também do candidato do Partido Novo, o João Amoedo. Então esses candidatos, pelo menos as campanhas desses candidatos foram contatadas, mas as campanhas não mandaram representantes. Obrigada, Tiago.